E aí, vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje? É muito bom ter vocês aqui para a gente destrinchar um material fascinante. Hoje, a gente vai explorar uma questão que mistura filosofia e teologia bem no alvo: a necessidade das Escrituras. Afinal, o que o nosso texto base define como a estrita necessidade da Bíblia? Para começar, o material levanta um mistério fundamental, daqueles que prendem a atenção na hora. Imagina o seguinte: o quanto as pessoas conseguem saber sobre Deus sem nunca ter aberto a Bíblia. Será que a gente realmente precisa de um texto sagrado específico só para saber que existe um Criador? Ou até mesmo para entender o básico do que é certo e do que é errado? É exatamente o limite desse conhecimento humano que a gente vai desvendar agora. E para mapear tudo isso, a nossa rota de hoje é a seguinte: 1. O propósito da Bíblia. 2. A necessidade para a salvação. 3. O problema da certeza. 4. O testemunho da natureza. 5. A lei na consciência. E por último, revelação geral versus especial. Então, bora para nossa primeira parte: o propósito das Escrituras. Vamos estabelecer esses limites. Olha só que sacada interessante da nossa fonte. Quando o texto fala de necessidade das Escrituras, ele afirma que a Bíblia é totalmente necessária para conhecer o Evangelho e para manter a vida espiritual. Mas, e presta bem atenção nesse detalhe, ela não é necessária para saber que Deus existe, nem para perceber as leis morais básicas. O autor delimita essa necessidade de um jeito super cuidadoso. A ideia é não bater de frente com a nossa experiência humana do dia a dia, onde pessoas de absolutamente qualquer cultura percebem naturalmente que existe uma ordem e uma moralidade no mundo. O que nos leva direto para o ponto 2. A necessidade para a salvação e essa visão de exclusividade cristã. O material detalha uma progressão que funciona quase como uma equação matemática implacável, tirada lá do livro de Romanos. Funciona assim: segundo a fonte, para alcançar a salvação é preciso invocar o Senhor. Mas, para invocar, tem que crer. Para crer, é necessário ouvir sobre ele. E, finalmente, para ouvir, alguém precisa pregar. Alguém tem que transmitir essa mensagem. Isso mostra muito bem a lógica do autor. Ouvir a mensagem física, a mensagem falada, é um requisito absoluto. Sem essa comunicação direta, a conta simplesmente não fecha. E o texto relata essa exclusividade de um jeito super direto, com uma citação famosíssima: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Dentro dessa análise, a figura de Jesus é apresentada como o único mediador possível, o único capaz de cobrir a culpa humana diante da justiça divina. É uma alegação de exclusividade fortíssima que está na base do material. Mas aí a gente se pergunta: e a galera que viveu milênios antes da primeira palavra da Bíblia ser escrita, como é que fica? O autor cria uma linha do tempo bem clara. Na era de Adão e Eva, existia uma promessa verbal de um descendente futuro. Lá com os primeiros patriarcas, os sacrifícios animais já demonstravam um reconhecimento claro de culpa. Chegando em Abraão, a gente vê uma alegria baseada numa promessa de um Messias que ainda estava por vir. E na época de Moisés, era a espera por uma recompensa futura. Ou seja, o material explica que todas essas pessoas dependiam de uma fé que ia crescendo, toda ancorada em promessas faladas que exigiam uma confiança total na palavra daquela época. Avançando para a terceira parte, a gente entra num terreno que dá um nó na cabeça: o problema da certeza. O material joga na nossa mesa um dilema de explodir a mente. Pensa bem, se a gente quiser ter certeza inabalável de um fato e garantir que nenhuma descoberta no futuro vai provar que a gente estava errado, temos basicamente duas opções lógicas. A solução A seria conhecer pessoalmente cada mínimo fato existente em todo o universo em todos os tempos, o que, convenhamos, é literalmente impossível para nossa mente finita. A solução B, então, é receber uma revelação de fatos vinda de um ser onisciente, que sabe tudo e nunca mente. O brilhante desse argumento é como ele desmonta a nossa confiança cega no próprio intelecto. Uma mente limitada precisa de uma fonte infinita de conhecimento se quiser escapar do ceticismo total. E isso culmina numa afirmação super forte do texto: a estrutura bíblica fornece uma base completamente racional para a gente confiar nas nossas experiências sensoriais. Segundo a fonte, confiar nessa revelação de quem sabe tudo não é dar um tiro no escuro ignorando a realidade. Muito pelo contrário. Isso é o que valida o que a gente observa todo dia. Afinal, se um ser perfeito projetou os nossos sentidos e organizou o universo para fazer sentido, então as nossas observações empíricas passam a ter uma base racional super sólida. Virando a página agora, vamos para a seção 4. O testemunho da natureza, o que eles chamam de revelação geral.
Tem coisas que a gente simplesmente vive e percebe, independentemente de existir qualquer escritura ou não. É o que a teologia chama de revelação geral. A chuva caindo, as estações dando frutos, toda essa ordem cósmica gigantesca e complexa, a nossa consciência humana e até mesmo uma percepção interna muito forte de que existe um Criador por trás disso tudo. O texto defende com unhas e dentes que a natureza age como uma testemunha imutável. O simples ciclo de plantar uma semente e ela gerar comida já serve para o autor como uma evidência inegável de um designer poderoso, providencial e muito bondoso. E ele ilustra isso usando um trecho clássico da carta aos Romanos que diz: os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Segundo a análise, a estrutura do mundo ao nosso redor grita tão alto que mesmo sem uma religião formal, o ser humano bate o olho nisso e reconhece instintivamente que existe poder e sabedoria cósmica operando aí. Mas a coisa não fica só olhando para o céu. Seção 5. A lei na consciência. O foco aqui é aquela nossa bússola moral interna, sabe? O autor aponta que os nossos próprios pensamentos funcionam como um tribunal o tempo todo. Nossas reflexões ficam ali ou acusando ou defendendo as nossas atitudes. E essa dinâmica serve como uma espécie de lei não escrita que se aplica a literalmente todo ser humano. O ponto-chave é que a fonte afirma existir uma lei moral gravada na nossa própria natureza, que é o que gera esse senso universal e quase instintivo do que é certo, errado ou do que é justo. E as consequências práticas disso para o nosso dia a dia são absurdas. Essa consciência moral compartilhada é o que nos dá a base para a sociedade funcionar. É ela que permite que nações diferentes concordem em leis civis básicas. É o que forma alicerce ético para os negócios e comércio, estabelece padrões de convivência em comunidade e, o mais incrível de tudo, nos dá aquela capacidade inerente de olhar para uma injustiça e falar, isto é errado, e lutar contra ela. É uma explicação brilhante de por que encontramos tantos terrenos éticos em comum entre culturas completamente diferentes ao longo da história. Para amarrar e sintetizar tudo o que vimos, vamos para a nossa última parte: revelação geral versus revelação especial. Vamos colocar as duas lado a lado para visualizar bem as diferenças. Pensando no meio usado, a revelação geral usa a magnitude da natureza, a história humana e a nossa própria consciência. Já a especial usa o texto da Bíblia, a voz dos profetas e a pessoa de Jesus. Se a gente olhar para o público, a geral chega em absolutamente toda a humanidade, sem distinção. A especial já é focada, entregue a indivíduos e grupos específicos através do tempo. E o resultado final? A revelação geral dá a certeza da existência de Deus e o peso das leis morais. Mas, segundo a nossa fonte, é só a revelação especial que consegue entregar o conhecimento detalhado do Evangelho e a verdadeira certeza espiritual. Contudo, tem um limite aí que a gente não pode ignorar. O texto é categórico. A natureza revela perfeitamente o poder e a justiça de Deus. Mas tem uma coisa que as galáxias de a consciência não conseguem explicar nem por decreto. Como um Deus que é infinitamente justo poderia perdoar uma humanidade moralmente culpada? Olhar para o universo é lindo, nos enche de maravilhamento, mas não resolve o dilema da redenção. O problema humano fica claríssimo através da natureza, só que a solução não está nela. E o material nos deixa com uma reflexão final que é para levar para o resto da semana. Como é possível que a justiça absoluta, que sempre exige um pagamento, e o amor infinito, que sempre deseja perdoar, se combinem num único ato para resolver o problema da culpa humana? A criação lança a pergunta de $1 bilhão, mas, para nossa fonte, só dá para fechar essa conta divina usando as lentes da revelação especial. Fica essa provocação gigante para a gente continuar pensando. Foi incrível mergulhar nisso com vocês hoje.